todos, bem-vindos a mais esse Momento de Maria, momento de oração, de reflexão, promovido pela nossa Casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Momento de união entre nós, o mundo espiritual, e vamos começar, como sempre, com a leitura de um capítulo, de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. O Evangelho hoje foi aberto no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, já na parte da instrução dos Espíritos, que nos falam sobre a indulgência, o item 18. Nos diz: meus caros amigos, sede severos para convosco e indulgentes para com a fraqueza dos outros. Essa é uma prática da Santa Caridade que poucas pessoas observam. Todos vós tendem mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual deveis vos livrar para subir o cume da montanha do progresso. Por que haverias de ser observadores tão exigentes para com o vosso próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro, o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Acreditai nos Espíritos, vossos irmãos. Todo homem, muito orgulhoso por se julgar superior em virtudes e em méritos aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o julgará por isso no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Ambas consistem em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros, ressaltando neles o que há de bom. Ainda que o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre existe, em alguma das suas regiões mais ocultas, germes de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes daqueles que te conhecem e que tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado e, ao longo do trajeto, podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. Quanta coisa a gente pode observar nesse texto, quanta caridade, que é a essência do Senhor. Nós só chegaremos ao cume da montanha, fazendo esse trajeto com sinceridade, com humildade, com misericórdia, com compreensão, com caridade. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses, nos dizia o oráculo de Delfos, lá anos anteriores, bem anteriores, mais de 500 anos antes de Cristo. E nos falam os Espíritos na questão 913, se não me engano, sobre a necessidade desse nosso autoconhecimento. Aqui nos fala de julgamento e como nós ainda somos insensatos nessa questão, como nós julgamos, como nós olhamos o outro e vemos um monte de defeitos, mas não olhamos para nós, para os nossos defeitos. Vivemos momentos muito importantes da nossa transição planetária, momento em que a Terra está passando de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Aqui
vão encarnar espíritos regenerados, já estão encarnando, como nos dizem os bons espíritos. E nós, que já estamos aqui há mais tempo, estamos tendo essa oportunidade de, como diz aqui o Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes daqueles que te conhecem e que tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Então não seria hora então de nós refletirmos quanto nós estamos vendo, refletindo de verdade sobre os ensinamentos da doutrina espírita que vem clarificar os ensinamentos de Jesus. Ele mesmo disse que ainda não podia dizer tudo porque nós não compreenderíamos, mas que enviaria o Consolador prometido. E está aqui o Consolador prometido. O Espírito de Verdade, que conduz toda a obra codificada por Allan Kardec, que conduz o nosso Evangelho, nos vem clarificando pouco a pouco dentro os ensinamentos do Senhor. E nós vamos entendendo cada dia um pouco mais, desde que efetivamente nós queiramos. E ele termina aqui dizendo que, em uma palavra, caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes nós falamos isso, falamos de caridade, em amor ao próximo, amor a Deus, mas de verdade, quanto da prática nós estamos vivendo isso? Não com atos externos, mas que quantas vezes os nossos atos externos, materiais, traduzem a nossa pureza de coração. O que nos move a esse movimento de caridade? Qual a razão disso? Porque efetivamente nos sentimos bem fazendo isso, ou porque ainda estamos naquela fase de barganhar com Deus, eu vou fazer isso direitinho para receber o reino do céu, o reino de Deus, eu vou para o céu. Quando a gente cria dia a dia o nosso céu, o nosso inferno, o nosso purgatório. Nos dizem isso os bons espíritos em céu e inferno, né? Nos dizem isso claramente. Temos depoimentos de espíritos nas mais diversas situações. E esse convite para que a gente, quando olha o outro, olhe antes para si mesmo. Os defeitos que nós vemos tantas vezes nos outros são simplesmente aqueles que existem em nós, mas que nós não queremos ver. Nós insistimos em não conseguir ver. E nos diz aqui o texto que todos os homens, sem exceção, têm alguma coisa de bom. Porque todos nós, por mais imperfeitos que sejamos, somos centelhas de Deus, somos centelhas divinas, somos espíritos. E é preciso que nós aproveitemos bastante essa oportunidade. Nos dizem os espíritos lá em obras póstumas, são chegados os tempos. A doutrina espírita vem desde o século XIX clarificando tudo isso para nós. Jesus, há 2000 anos, nos disse que vinha para nos ensinar. E a sua vida é um livro aberto de amor, de caridade, de compreensão, de justiça. E nós o consideramos modelo e guia, porém nós não o seguimos. Ainda não. E muitas vezes nós dizemos, mas eu estou num mundo de provas e expiações, é impossível ser como Jesus? Sim, claro, é impossível a um espírito como nós, a espíritos como nós, no mundo de provas e expiações, já sermos aqui agora como Jesus. Mas precisamos dar os nossos passos, porque um dia seremos como Ele. Quanto tempo nós vamos levar é uma escolha nossa. E ele diz que vós todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. É hora de assumirmos a nossa humanidade imperfeita, mas perfectível. O autoconhecimento, o autodescobrimento, é indispensável para esse aprimoramento. Se nós queremos, numa próxima encarnação, já podermos desfrutar de um mundo regenerado, regeneremos-nos agora, enquanto é tempo, enquanto estamos a caminho. Quando Jesus diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, será que ele não nos fala da reconciliação interna, que ele diz
que nós devemos nos amar também. Caridade para consigo mesmo. E nós só poderemos ser caridosos conosco mesmo à medida que nós nos conhecermos. O convite de Jesus é esse o tempo todo, de olharmos para nós, de nos descobrirmos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que chegaremos ao reino do céu, que está em nós, depende de quanto nós queremos ou não, que ele se manifeste nessa jornada ainda. Um pouquinho. Não temos perfeição aqui, mas estamos a caminho. Então fica o convite para nós olharmos mais para nós, que é o que nós podemos corrigir. O passado é um aprendizado, o futuro, consequência do hoje que nós estamos vivendo. Então vamos viver em paz, vamos olhar para nós mesmos, vamos buscar a regeneração que nós todos queremos. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento. Mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografado por Celi Durão, durante trabalho no MAP. Doação. Hoje quero lhe falar sobre doação. A caridade começa em casa. É preciso que estejam atentos e percebam as dificuldades que rodeiam aqueles que o cercam. A caridade deve ser também para consigo próprio. Cuidar do seu corpo e da sua alma. Procurar sempre um lenitivo para as suas dores e procurar manter seus espíritos em sintonia com os ensinamentos que lhes foram passados pelos nossos grandes mestres. A doação é espontânea e não deve exigir retorno. Isso deve ser lembrado sempre. Muitas vezes o retorno se fará através dos nossos entes queridos. A família é o núcleo que deve ser mantido. A união familiar eleva seus membros e molda o caráter. Procuram atravessar as dificuldades que se apresentam no convívio diário. Verão como a paz se dará. Mais uma vez lhes peço, rezem muito. A prece tem um poder mágico da transformação. Um bálsamo aos embriagará sempre que suas preces forem feitas com fé, sem recitarem palavras. Palavras são somente palavras. Quando lhe forem dado uma força do seu significado, palavras ditas em vão não farão sentido. A palavra mais importante é o amor, em todas as suas formas. Uma palavra gentil muda uma atitude agressiva. Tente procurar medir suas palavras, pois, ao serem ditas, serão registradas no éter. O verbo fez-se a luz. A doação é feita por uma simples palavra quando dita com sinceridade. Não se reguardem de dizer aquilo que seus corações estejam ditando. Não se acanhem por parecerem piegas. Espalhem palavras de amor em todo momento que puderem. Ouçam, entranham-se da sabedoria que a doutrina cristã nos passou e verão como é fácil ser feliz. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e da doce Virgem Maria, que São Francisco de Assis zele pelos seus sonhos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos à nossa doce e amada Mãe Maria, que como sempre nos aguarda, sempre com seus braços abertos para acolher-nos em seus braços, no seu manto sagrado de luz, para trazer o alento necessário a tantos corações sofridos diante de tantas dores, de tantas tragédias, de tantas dificuldades. Sintonizemos com nossa doce Mãe Maria, que está sempre solícita, nos aguardando. Graças a Deus.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mãe querida, quanto alento trazido aos nossos corações, quanto conforto, quantas vibrações amorosas puderam ser sentidas por nós, com a tua presença, com o teu amor incondicional, a reerguer-nos nesses momentos de tanta dor, nesses momentos de tanta angústia. Obrigada, Mãe, por estares sempre presente em todos os momentos de nossas vidas, sustentando-nos e ajudando-nos a seguir em frente, confiantes na esperança de dias melhores que com certeza estão por vir. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Independentemente de religião, ter fé é o simples ato de acreditar em algo, seja ele um sonho ou acreditar que pode ter vida um objeto inanimado. Para conseguir o que quer que seja, é necessário que, antes de tudo, acredite pelo menos na possibilidade de que aconteça. Seja fácil ou difícil, não tem importância. A única diferença é a altura dos obstáculos para serem atravessados, que no fim das contas só vai depender mesmo da quantidade de força direcionada para lutar. Portanto, acredite, tenha fé, lute e assim não terá dúvidas que conseguirá aquilo que sempre quis. Torne as coisas possíveis com fé. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.